O que vou relatar aconteceu comigo e meus amigos numa pescaria, ano 2016, Rio das Mortes. Um rio que passa nos municípios de Bom Sucesso e Ibituruna, Minas Gerais. O conhecido Rio das Mortes. Tudo começou numa sexta-feira, outubro de 2016, quando fomos acampar na margem do Rio das Mortes. Eu e meus amigos nos reunimos em um sítio para marcarmos a pescaria. Sairíamos da nossa cidade num domingo bem cedinho, com destino a um povoado que fica no município de Bom Sucesso, povoado chamado de Aureliano Mourão, um povoado bem antigo, bem simples, no qual o Rio das Mortes passa bem pertinho, sabe, bem pertinho, quase na beirinha assim desse povoado chamado Aureliano Mourão. Preparamos todas as nossas tralhas, as tralhas de pesca, molinetes, iscas, tudo para o camping, barracas, lampiões, compras em supermercados, uma cervejinha. E assim partimos em 2 carros com destino a Bom Sucesso, município de Bom Sucesso. Nós iríamos até o povoado Aureliano Mourão, bem pertinho de onde passa o Rio das Mortes. Chegamos ao povoado Aureliano Mourão por volta das 7 da manhã. Paramos numa vendinha para pedir informações de como chegaríamos até a Ponte do Inferno, perto da fazenda Ponte Alta, local excelente para pesca de dourados e jaús. Pelo menos a informação que nós recebemos, ali dá jaú assim a dar com pau, e dourado então nem se fala. Então nós paramos ali para pedir informação onde ficava a Ponte do Inferno. É perto da fazenda Ponte Alta. Quando falamos, o senhor que estava atrás do balcão ali da vendinha, ele nos olhou com um olhar assim de espanto e perguntou: o que os 4 jovens vão fazer nesse lugar? Vamos pescar. Dizem que lá dá muito dourado, muito jaú. Mas falaram também para vocês que lá é um lugar maligno? A gente achou que o homem da vendinha estava brincando. Sabe, 4 jovens, 4 rapazes, 4 homens, assim, né? Então nós achamos que ele estivesse brincando. Ah, maligno? Que maligno? Que maligno? Ele falou sério. Ele fechou a cara e disse: tudo bem. Eu vou dizer a vocês que vocês chegam lá, mas saibam que é um lugar maligno. Ficamos sem entender nada, que aí vimos que o homem falava sério mesmo, né? Até que o Mateus, o mais novo e curioso, perguntou: mas então nos responda, por quê? Por que é lugar maligno? Sabe? Por que dessa indignação do senhor que nós vamos até lá e o senhor usou essa expressão maligno? Não, nada, meu jovem. É coisas da minha cabeça. Podem ficar tranquilos. Então, depois dessa conversa, meio assim, sabe, encafifados, partimos em direção à fazenda Ponte Alta, onde nós iríamos até a Ponte do Inferno, conhecida por Ponte do Inferno. No caminho, o Tiago, que é o mais supersticioso da turma, toda hora falava: mas gente, esse homem, que coisa, hein? Que negócio é esse de lugar maligno, hein? Como é que pode ser um lugar maligno, hein? Por que o senhor, esse dono da vendinha, se referiu a essa fazenda como lugar maligno? Será por quê, hein? Nós tentávamos desconversar. Afinal, estávamos indo para nos divertir, para pescar jaú e dourado. E não ficar com essas preocupações bobas de fantasias, de lendas, sabe, de lugar maligno. Ah, tira isso da cabeça, Mateus. O que é isso? Ô, Tiago, para com superstição. Chegamos à fazenda.
Fazenda Ponte Alta. Agora era só procurar a Ponte do Inferno. Um lugar lindo, lindo e antigo, que segundo o pessoal do povoado, lá do povoado, segundo o pessoal, olha, essa fazenda é dos tempos lá de Marechal Deodoro, dos tempos da proclamação da República, fazenda antiga, sabe, fazenda antiga, fazenda da época de 1889. Puxa vida, hein? Olha, estamos aqui num lugar histórico. Sabe aquelas casas-sede antigas, de 1889, tempo da proclamação da República, imaginem. Tempo do Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, então chegamos à fazenda, nos indicaram onde ficava e, enfim, nos aproximamos da tal, na fazenda, na Ponte do Inferno. A fazenda era apenas ponto de referência. Chegamos, armamos o acampamento e arrumamos todas as tralhas de pesca. E fomos à beira do rio tentar a sorte. O Rio da Morte passava ali pertinho, lugar de muito jaú, lugar de muito dourado. Jogamos os molinetes e ficamos relaxados e tranquilos, curtindo a pescaria. Quando dois senhores de uma fazenda vizinha se aproximam e dizendo: vocês são loucos, hein, meus jovens? Vocês são loucos. Ué. Nós nem tínhamos perguntado nada. Eram dois senhores de uma fazenda vizinha passando por ali e disseram: vocês são loucos, hein? Vocês são loucos por estar aqui nesse lugar. Vocês não ouviram falar aqui que essa fazenda é um lugar maligno? Opa! A segunda pessoa, a primeira foi lá na vendinha. Onde é que fica a fazenda? A fazenda Ponte Alta. Nós vamos procurar lá. E aí o homem falou aqui. Agora, esses trabalhadores ali de uma outra fazenda, passando por ali, chamam a nossa atenção dizendo: o que nós fazíamos ali, naquele lugar? Vocês não sabem que essa fazenda é uma fazenda maligna? Nesse momento foi Vinícius quem perguntou: amigo, por que todo mundo fala que essa fazenda aqui é maligna? Por que o pessoal se refere a essa fazenda como maligna? Foi nesse momento que um dos senhores, com ar enigmático, respondeu: vocês não ouviram falar sobre as gêmeas? Não. Que gêmeas? Sim. Vocês não ouviram falar sobre as meninas, as garotinhas gêmeas? E quando eu então perguntei: mas essas garotas moram aqui na fazenda? O senhor está falando que elas moram aqui? Ele simplesmente respondeu: não, meu filho. Essas gêmeas morreram. Eu ainda me lembro do pessoal ribeirinho tirando os corpos das duas delas, daqui desse rio, e aqui, ó, nesse pedaço. Mas uma coisa, as duas tinham sido comidas, boa parte delas foram comidas pelos peixes, piranhas, esses peixes, né, que vão beliscando, comendo, beliscando. Então, olha, elas estavam com os corpos delas, assim, retirados do rio, bem comido pelos peixes. Confesso que a minha espinha e dos meus 3 amigos gelaram. Talvez para disfarçar o medo, Vinícius foi o único que começou a tirar sarro, dizendo: olha, isso aí é lenda, é lenda. As pessoas de fora que querem pescar aqui, sabe, são histórias que o pessoal conta, o povo conta, para assustar, para não deixar a pessoa de fora vir aqui. Isso é tudo conversa. Nisso, o senhor disse: olha, não precisa acreditar, meu filho, não precisa acreditar. Mesmo que você não veja as meninas, as gêmeas, você vai sentir o cheiro, te garanto. Cheiro de carne podre.
retirando do local. Naquele momento, eu confesso que eu engoli a seco, porque ele falou tão sério, não estava brincando, e eu fiquei ressabiado, mas não me deixei abalar. Pensei comigo, o Vinícius está errado, isso é crendice, isso é lenda. Sabe, alguém inventa uma história e conta e vão repetindo, é crendice isso aí, é crendice do povo. E continuamos a pescar até umas 19 horas, quando o Rafael disse que estava na hora de voltar ao acampamento para prepararmos, melhor dizendo, o churrasco e bebermos umas cervejas. E foi o que fizemos. Chegamos, acendemos os lampiões, a churrasqueira, ligamos um rádio antigo, a pilha, e esquecemos de tudo que os velhos falaram, desde a vendinha, desde esses dois que passaram aqui. Isso é história da carochinha, isso é história para boi dormir, isso é história de gente do interior, sabe esses caipiras do interior? Fica inventando história, a história das meninas gêmeas. Eu tô com medo das meninas gêmeas, tô com medo das meninas gêmeas, até começando a tirar um sarro, né? Mais ou menos 11 horas da noite, Mateus chega até a mim e diz: por que nós não aproveitamos que já estamos aqui para pescar? Nós não vamos lá na beira do rio mais um pouquinho. Porque sabe que tem pescaria boa à noite. Pescaria boa à noite. Então podemos ter sorte e aí pegamos não um, mas quem sabe alguns jaús e alguns dourados. Peixe que vale a pena mesmo. Eu pensei na conversa dos homens, mas eu falei, quer saber uma coisa? É tudo papo furado. Isso é gente da roça que fica criando isso. Então eu e o Mateus seguimos em direção ao rio. Vamos fazer uma pescaria à noite. Não era uma noite enluarada. A lua, na verdade, era só um risco no céu. Lua minguante. Então não tinha assim muita luminosidade, mas dava para pescar. Então, Tiago e Vinícius ficaram no acampamento. Eu e Mateus fomos então em direção ao rio. Do lugar onde nós acampamos, saímos e passando perto do casarão da fazenda, aquele casarão antigo e abandonado, ou pelo menos sem nenhum tipo de cuidado, Mateus ia na frente com a lanterna. Até que eu pedi que ele esperasse um pouco, pois eu ia até o carro pegar uma arma. Como eu sou da Polícia Rodoviária Federal, PRF, eu tenho porte de arma. E eu falei, olha, pelo sim, pelo não, vamos levar um revólver, vamos levar uma arma. A gente, sabe, daquele jeito, né? Então, nós não sabemos o que podemos encontrar pela frente, sei lá. Cheguei em meu carro, peguei minha arma, verifiquei o pente. Estava cheio, todo o pente cheio de bala. Coloquei na cintura e fomos para lá. No caminho, os Mateus ainda conversa comigo. Essas histórias, hein? Que o povo fala, você acredita? Você acha que é verdade isso? Daí eu comecei a tirar um sarro dele. Tá com medo, cara? Você tá com medo? Você tem medo de assombração? Você tem medo de assombração? Olha o teu tamanho, você tá velho demais para acreditar em bobagens. Isso é coisa de gente que mora na fazenda, gente que mora no interior, gente que, sabe, fica aqui nesse mato aqui, e fica criando besteira. E depois aí os trouxas ficam tudo com medo. Tem certeza que se cria isso para ninguém vir pescar. Duvido se a gente não pegar uns 2, 3 jaú e uns 2, 3 dourados. É isso que eles não querem, que eles venham pescar. Por isso que ficam inventando essas histórias. Rimos muito. Chegamos às margens do rio. Escuridão total. Acendi uma pequena fogueira. E começamos então a pescar. Quando do nada eu começo a ouvir risos. Sabe? Primeiro bem baixinhos. Depois os risos foram aumentando. Como se eles estivessem se aproximando.
Apareceu. Agora isso, perto da meia-noite, nós saímos às 11 horas do acampamento, passei ainda perto da fazenda, peguei ali a arma no carro. Quer dizer, aquelas crianças rindo, peraí. Nesse momento eu falei, ô Mateus, você está ouvindo? Você está ouvindo? Agora já não é brincadeira não, peraí, você está escutando? Ele disse. Engraçado. O povo fala, será que isso não é? Será que nós não estamos impressionados e estamos ouvindo alguma coisa que nem não é possível? Eu só sei que eu senti o meu corpo gelando, como se alguém estivesse nos observando de um lado ou de outro. Uma hora o riso era aqui, outra hora o riso era ali, outra hora era atrás, e de repente uma pedra foi atirada em nossa direção. Mateus pulou, assustado. Vem para perto de mim e diz, que será isso aí? Aposto que são aqueles dois idiotas, o Vinícius e o Thiago. Eles estão tentando assustar a gente. Eu tenho certeza que eles estão tentando assustar a gente. Eu tentei manter a calma, muito embora eu estivesse meio preocupado. E disse para ele, Mateus, fica calmo. Porque o rosto dele, quando eu bati a luz da lanterna, sabe um apavoramento só? Sabe uma pessoa apavorada? E às vezes mais baixo, às vezes mais alto, de repente lá no fundo. Foi quando ouvimos uma canção. Mateus também ouviu e ficou apavorado. Neste momento, eu peguei o meu revólver, minha pistola, e dei 2 tiros para o alto, porque se fossem eles, Vinícius e Tiago, que estivessem fazendo sacanagem, estivessem fazendo gozação com a gente, ou até algum ribeirinho, com certeza gritariam. Pá! 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 Silêncio total. E começamos a ouvir mais risos. E aquela canção, de repente, vozes, risos, e o cheiro que um daqueles senhores disse que sentiriam. Vocês podem até nem ver, mas vão sentir um cheiro. Um cheiro de carne podre. De repente, como se algum animal bem perto de nós estivesse ali morto há vários dias. Sabe aquele tipo de animal que os urubus descem para comer? Sabe, cacatinga, forte mesmo? Nós começamos a sentir, tanto é que eu levei a mão aqui, sabe, no nariz. Nossa, que cheiro. Nossa, que fedor, barbaridade. Quando desvio minha atenção para uma direção que o Mateus apontou, eu confesso que eu levei um choque. Nós tínhamos ouvido os risos, estávamos sentindo o cheiro, quando de repente naquela luz do nosso farolete, naquela luz de nossa lanterna, 2 meninas de uns 9 anos, de mãos dadas, sorriso medonho e rindo. Quando elas riam, eu batia a lanterna nelas, era sangue em suas bocas, eram corpos assim, sabe, com buracos, era como se tivessem sido comidos mesmo. Nós não tivemos ação nenhuma, ficamos paralisados. Nós ficamos ali paralisados. Antes de gelar a alma, o corpo ficou gelado. Quando então elas começaram a vir, assim, devagar, em nossa direção, eram risos, mas eram risos medonhos. Eram risos, mas eram risos amedrontadores.
caminhavam em nossa direção, se aproximavam, sabe, cabelos desgrenhados, bocas com sangue, corpos feridos, machucados, como se foram comidos por vários peixes, possivelmente piranhas que come mesmo, piranha come mesmo, só que não comeram o corpo todo das duas, sabe, ficou assim, todo assim. Quando começaram a vir em nossa direção, como que a nos expulsar dali, nós não quisemos pagar para ver. Elas vinham e o cheiro aumentava quando de repente eu disse, Tiago, não, eu disse, Mateus, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E saímos correndo. Inclusive, se pensesse comigo naquele momento, se for alguma coisa, de alguma brincadeira, vai pagar a cara agora, porque eu vou dar um tiro em cada uma. E foi o que eu fiz, na uma, na outra. E elas continuaram do mesmo jeito. E como você vai matar quem já está morto? Como você vai matar quem já está morto? Eu dei um tiro, pegou nas duas, uma em cada uma, mas elas continuaram, porque já estão mortas. Chegamos ao acampamento com Vinícius e Tiago dormindo. Mateus quis acordá-los e eu disse, não, deixa, vamos pôr a cabeça no lugar, Porém, as horas não passavam. Quer dizer, o que diziam os moradores, o que disse aquele homem da vendinha, aqueles dois senhores que trabalham em outra fazenda, era verdade. Eu e Mateus não dormimos. Assim que o dia começou a amanhecer e os outros dois acordaram, juntamos tudo, colocamos tudo nos carros e partimos com destino ao povoado de Aureliano Mourão. Nem tinha ainda amanhecido totalmente. Não estava claro totalmente, nós explicamos para o Vinícius, para o Tiago o que tinha acontecido. E olha, sem dúvida, se vocês quiserem ficar, vocês ficam, mas nós vamos embora. E com destino saímos dali, da fazenda Ponte Alta, perto da Ponte do Inferno, com destino ao povoado, Aureliano Mourão. E lá chegando, de maneira séria, então eu fui buscar respostas daquilo que vimos e sentimos. E ao chegar perto do senhor da venda, eu contei então o que tinha acontecido e ele nos disse, naquela fazenda, vivia em 1946 um casal de caseiros. Esse casal trabalhava há anos. Era o seu Sebastião e a dona Marieta, e duas meninas gêmeas. O Sebastião descobriu que a esposa estava traindo. E era infiel, e tomado por um ódio, e tomado por uma revolta, mais do que matar a mulher, ele queria fazer a mulher sofrer pelo que ela fez, pelo que ela fazia com ele, a traição. Ele podia muito bem ter matado o amante, matado a mulher, mas não, ele planejou uma vingança de como vingança, para matar a mulher de sofrimento, para fazer a mulher sofrer muito, para fazer a mulher sofrer demais. Então ele revoltado, ele com ódio, ele pega as duas crianças, coloca em uma canoa, dizendo a elas que ia dar um passeio. E no meio do rio, ali, o Rio das Mortes, que é muito fundo, no meio do rio, ele joga as duas meninas na água. As duas meninas começam a se debater. Quando uma vai, a outra também. As duas morreram afogadas. E quando Marieta voltou
e viu o que tinha acontecido. Que o marido tinha descoberto as suas traições, tanto que ela tinha ido agora traí-lo. E voltou, quando voltou e soube de que ele já tinha descoberto e feito o que fez, afogado as meninas, ela, Marieta, não resistiu e também pôs fim à própria vida, se enforcando no porão da casa. As duas meninas, os corpos, foram recolhidos muito distante daqui, muitos quilômetros daqui, enroscados em raízes, e com seus corpos, seus corpinhos, todos comidos por peixes. Enquanto isso, não se sabia que fim havia levado Marieta. Só depois, pelo cheiro de podre, pelo cheiro forte, é que se descobriu que ela estava no porão, morta. As crianças os corpos só foram encontrados 3, 4 dias depois, a muitos quilômetros de onde aconteceu. Ela ficou lá dentro do porão, pendurada, e o seu corpo em putrefação. Pelo cheiro, olha esse cheiro, vai no porão e descobre Marieta. Confesso que saímos dali, eu totalmente assustado. No caminho de volta, numa certa altura, já a muitos quilômetros, em uma curva, aonde as crianças, as meninas, naquela altura do rio foram encontradas muitos quilômetros depois do povoado, foi feito um cruzeiro, uma casinha, com a foto das meninas, e 3 cruzes. Naquela curva lá do rio, a quilômetros de distância, onde os corpos foram encontrados, eles ali colocaram à beira da estrada, aonde o rio, não muito longe, passa, desce. Então colocaram ali uma casinha e com 3 cruzes, 2 das meninas e uma da mãe, que foram encontrada morta no porão, 5 dias depois, e encontrada pelo cheiro. Passamos, paramos, e ali, Ana Eduarda, Ana Cristina, e a outra cruz, Marieta. Todos nós 4 descemos, oramos, rezamos, subimos no carro. Nós não pegamos peixe algum. Viemos com esse objetivo, saímos sem nada. E saímos tocados, chocados pelo que tinha acontecido. E quando então entramos no carro, e aí, vindo embora, nós olhamos para aquele cruzeiro na estrada, para aquela casinha com aquelas 3 cruzes das 2 meninas e da mãe. Ficamos estarrecidos. Que há distância. Gente, veja. Gêmeas. Um sorriso maquiavélico. Se despedindo. Talvez, quem sabe, agradecendo
pela oração que fizemos. Meu nome é Rossini. Eu moro aqui em Bom Sucesso, Minas Gerais.